E assim, gente, dos mais diversos serviços. E aí, por isso, as padarias são um grande potencial para a nossa consultoria de impacto. Um grande potencial mesmo. Porque quando precisam de muitos serviços, a gente pode fazer um combo, né? E vender dentro da nossa consultoria. Inclusive, quem ainda não assistiu às aulas da consultoria de impacto, método consultoria de impacto, precisa assistir, tá? Assistam as aulas que tem lá e também, se ficarem com alguma dúvida, podem assistir a gravação do segundo encontro do Desafio Meu Primeiro Cliente em 30 Dias, que está lá, mesmo para quem não está no desafio, porque nós abordamos um pouquinho mais sobre o método consultoria de impacto nesse segundo encontro. Então, é importante para tu conseguir esclarecer bem todas as tuas dúvidas sobre isso. Ficou com dúvida ainda? Coloca lá no portal do aluno que a gente te responde em relação a qualquer necessidade que houver. Mas voltando às padarias, são um foco muito grande para a gente vender a consultoria de impacto. Então, lembrem disso, tá? É verdade. Bom, e aí por onde começar, então, a implementar boas práticas em padaria? Como toda a nossa orientação, a gente está falando de implementação de boas práticas, e como as aulas de implementação, quem não assistiu, assista as aulas de implementação de boas práticas, a gente tem que começar pelo comecinho mesmo, tá? Daí você pode pensar, Gurias, mas é óbvio que tem que ser pelo comecinho. Mas aqui é um caso especial. Aqui, quando a gente fala em padarias, a gente começa fazendo o diagnóstico nas padarias, mas principalmente com foco para entender qual é a dor maior, porque tem muitas dores. Quando a gente for implementar o diagnóstico de boas práticas, que a gente ensinou e que a gente disponibilizou para vocês lá no curso, ele vai chover não conformidade. É muita não conformidade. E quem está aqui, a Gleia que está aqui, as gurias que estão aqui, que atendem padaria, podem falar para a gente. É muita coisa errada, gente. Então, o foco aqui de implementar o diagnóstico, de realizar o diagnóstico na padaria, não é só realizar o diagnóstico, mas é realizar o diagnóstico, dar uma respirada, como a gente fala, e entender, meu Deus, por onde eu começo? Qual é a dor maior? E a dor maior a gente vai identificar quando a gente faz esse diagnóstico. Porque vai ter muita coisa errada e a gente não vai conseguir resolver tudo. Então a gente tem que entender o que está sofrendo mais ali, o que está doendo mais. E, gente, quando a gente fala em ter muita coisa errada, é num nível. Sabe aquela avaliação que a gente tem lá no diagnóstico, que quando a gente vai preenchendo, nos traz lá embaixo um percentual, né? Um percentual de conforme e um percentual de não conforme. Quando a gente fala em fazer essa avaliação e ter muitas coisas erradas, a gente fala em um percentual de não conformidades de em torno de 90%, às vezes mais. Ou seja, pouquíssimas ações daquele diagnóstico estão conformes. Pouquíssimas coisas naquela padaria estão acontecendo como deveriam. Isso é mais comum do que a gente imagina, tá? A gente já fez trabalhos em várias padarias. Eu lembro de uma que o nome dela é bem engraçado, não vou falar porque pode ter gente que conheça, depois a gente fala as situações dela, né? Mas ficou um marco, né? O nome dessa padaria, porque era engraçado. E lá tinha mais de 95% de não conformidades quando eu comecei o trabalho lá. E foi um trabalho de acompanhamento periódico, justamente porque não tem como a gente fazer esse trabalho tão rápido assim. Tem muita coisa para ser avaliada, tá? Então não se assustem quando vocês chegarem em uma padaria e se depararem com um percentual de não conformidade muito grande. É normal, não deveria, mas é mais normal do que a gente pensa. Gente, é isso que vocês vão encontrar, na verdade. A não ser aquelas padarias novas, que são tipo empórios, casas de pães, algo mais gourmetizado, que iniciaram agora. As padarias tradicionais, o negócio é terrível mesmo, tá? Então, é importante a gente já ir fazendo esse diagnóstico com essa visão. Por quê? O plano de ação que a gente ensina para vocês lá na consultoria de implementação de boas práticas, ele não é um plano de ação tradicional. Ele é um plano de ação envolvendo as maiores necessidades no momento. E esse plano de ação ele vai precisar ser revisado, ser ajustado com uma frequência muito maior do que em outros lugares. Por quê? Porque uma empresa, como a Caterine comentou, que está 95% não conforme, gente, é muita não conformidade. E aí vocês têm que entender dentro desses 95%, o que é mais urgente. E é isso que vai lá no plano de ação nesse primeiro momento. Tá? Entenda o que é mais urgente ali. É higiene? Atendia lugar, né, que o pessoal, eles não usavam camiseta, eles não usavam parte de cima. Tá? É higiene que é o problema? Lugares que não limpam o maquinário.
porque não precisa limpar, é só raspar com a espátula que tá tudo certo. A maioria das padarias, inclusive, faz isso.